Opa, tudo bem? José Andrade aqui e você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula ao vivo, mais um sábado. A gente está junto para compartilhar o conhecimento. Talvez você não saiba, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. A minha missão de vida é transformar a vida das pessoas através do compartilhamento do conhecimento. E é isso que me faz todo sábado de manhã, às 10h30 da manhã, entrar ao vivo para bater um papo com você, para trocar experiência, para passar um pouco das minhas dificuldades, dos buracos onde eu caí, para que você não passe pela mesma coisa. Então, seja muito bem-vindo. Oi, Márcia, bom dia. Bom que você me chamou. Tudo Estava bem? te aguardando. Seja Bom, muito meu nome é bem-vinda. Márcia Moraes. Eu sou advogada, formada há mais de 30 anos, sou professora universitária. Que legal. Sou de Goiânia. Isso que eu né? queria saber. É Goiânia, então. Legal, Sou muito de bom. Goiânia, mas eu faço parte do núcleo de metodologia da FGV. E, assim, eu tenho que dizer que eu estou muito feliz de você ter me convidado, porque esses dias eu fiz uma live na ASP, falando sobre negociação, que a gente tem um curso falando sobre negociação, e eu utilizei muito dos seus ensinamentos. E queria, inclusive, te Legal. agradecer por isso, tá? Fico muito feliz em saber. Isso. Professor, eu tenho uma dúvida no seguinte, é um caso hipotético, né? O caso de contratos de gaveta, tá? Contratos de gaveta, mas que a pessoa não tem o contrato mais. Você dá várias dicas no caso de execução, inclusive eu já utilizei várias delas. Nesse caso, quando a pessoa não tem um contrato, mas que morou lá muitos anos, que hoje não tem nem a posse mais, o que você diria nesse sentido, assim, de entrar com qualquer tipo de ação, mas sem esse contrato? Porque fazendo busca, mas não conseguiu ainda, não tem esse documento, perdeu o documento, entendeu? Legal. Entendi, sim. Bom, primeiro, obrigado pela sua participação, tá? Muito obrigado mesmo Eu que te agradeço. por você estar aqui comigo, tá? Fico muito feliz de saber que você aí, como professora, ajudando outras pessoas e saber que as minhas dicas te ajudam a ajudar outras pessoas me deixam duplamente feliz, tá? Sobre a sua pergunta, muita gente que está nos assistindo talvez não saiba o que é um contrato de gaveta. Um contrato de gaveta, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, olha, eu compro um apartamento de uma construtora, mas aí eu resolvo vender para uma outra pessoa esse apartamento e eu faço com ela um contrato de gaveta, um contrato só entre eu e essa pessoa. A construtora que me vendeu o apartamento e que para quem eu ainda estou pagando parcela, ela não sabe desse contrato. Então eu tenho um contrato de gaveta, estou morando no imóvel, e negociei com uma terceira pessoa. E a pergunta é, e se esse contrato sumir? Como que eu faço se eu precisar acionar essa pessoa que me vendeu, ou seja lá quem for? Bom, todo contrato, toda regra contratual, ela pode, no caso de sumiço do documento, ser provada mediante testemunha. O grande problema é que é difícil você ter testemunha das minúcias do contrato.
Tá? É quase impossível, mas por isso que todo contrato tem lá a assinatura de duas testemunhas. E aí entra uma dica de prevenção. Todas as vezes que você for pegar num documento particular, num contrato de gaveta, a assinatura de duas testemunhas, pede para as testemunhas lerem e entenderem cada uma das cláusulas, para saber o que as pessoas estão negociando. Como que a gente faz na prática? Na prática a testemunha nem lê, não sabe nem o que está acontecendo, vai lá e assina. Né? Não é assim que geralmente a gente coloca duas testemunhas em documento? Essas duas testemunhas, elas serviriam para agora, tá, em uma ação, o cliente dizer, olha, excelência, eu fiz um contrato de gaveta, mas esse contrato foi extraviado. Tá? Nem por isso eu deixei de ter o direito que eu tenho. Tanto é que eu tenho duas testemunhas aqui para provar que o contrato foi feito, elas leram as cláusulas, elas viram o que nós pactuamos e as testemunhas estão aqui. Então, é possível provar mediante testemunha. A dificuldade é que dificilmente as testemunhas ou leram o contrato ou dificilmente vão se lembrar. Tá? Então, não tem muita saída. Se a gente estivesse tratando de um título de crédito, de um cheque, por exemplo, se você perdeu o cheque, já era, você perdeu o direito, porque o cheque tem a característica da titularidade, né, da cartularidade, ele vale pelo que ele é. Se ele estiver na sua mão, você tem a posse do cheque, você tem a prova de que o título é seu, de que o crédito é seu. Agora, se ele vem parar na minha mão, aí não, o título é meu. Num contrato sem força executiva, aí não, dá para a gente provar, fazer a prova através de testemunha. O que é difícil é as testemunhas lembrarem de toda a pactuação, tá? Mas não é impossível. Não sei se eu fui aí no cerne daquilo que você pretendia ouvir. Sim, porque, inclusive, assim, a posse tem a ver também. A pessoa teve essa posse há muitos anos na posse desse imóvel. Só que hoje não está na posse mais, né? Na hipótese da pessoa não estar hoje mais nessa posse, mas ter documentos, ter telefone com endereço, luz, né? Vamos pensar... moraram... Não, legal. Vamos pensar num exemplo prático que eu acho que fica mais fácil. Então, o João comprou um apartamento da construtora, financiado. O João tem que pagar um financiamento para a construtora. Aí o João vendeu para a Maria. Tá? Fizeram um contrato de gaveta. O João vendeu para a Maria. A Maria morou no imóvel e a Maria perdeu esse contrato de gaveta. Tá? Só que a Maria já vendeu para o Antônio. Ela não está mais na posse do imóvel, ela já vendeu para o Antônio. E agora, por algum motivo, ela precisa discutir esse contrato cuja posse ela não tem mais, e ela também já não está mais na posse do imóvel. Mas você concorda comigo que tudo isso são fatos? Que fatos são presenciados por testemunhas? Que testemunhas presenciaram e talvez assinaram o documento que ela perdeu? Você não concorda comigo que ela vai ter registro do tempo que ela morou? Seja conta de água, conta de luz, conta de gás. Ela tem registro, ela tem como provar que ela teve a posse. E se ela teve a posse, alguma razão jurídica, ela existiu para que ela tivesse a posse. Então, quem vendeu para ela não vai negar a venda, porque afinal de contas ela teve a posse, ela morou lá. E quem comprou dela, também não vai negar a venda, porque ela tem testemunhas de que ela morou lá, ela tem documentos acessórios. Ela pode não ter o contrato, mas ela tem como demonstrar. Agora, veja bem, isso é tudo casuística. O juiz vai ter que analisar em cada caso concreto. Poderia, no caso, propor uma ação de adjudicação compulsória? Sem esse documento? Pois é. Fica mais complicado, porque a adjudicação compulsória implica provar que a quantia combinada foi paga. Então, por exemplo, a Maria comprou do João e combinou com o João o pagamento de 100 mil reais pelo imóvel. Se ela não tem o documento que comprova essa pactuação, fica difícil por testemunha, a testemunha dizer, não, olha, eu vi mesmo, o compromisso era de pagar 100 mil reais. Agora, tudo depende da casuística. Se o juiz ficar convencido, através de uma testemunha, que o pagamento era de 100 mil reais, se a Maria tem lá um recibo do João que prova que ela pagou 100 mil reais, eu não vejo impossibilidade para a adjudicação compulsória. Mas talvez um caminho mais adequado seria uso capião. O problema é que se ela não tem mais a posse do imóvel, isso complica de forma dobrada, tá? Agora, a gente precisa entender que há alguns casos jurídicos que não há solução.
Tá? Por quê? Porque o direito não socorre quem dorme, o direito não socorre quem não se resguarda com prova. Às vezes, por mais que a gente queira dar uma solução para um cliente ou para um caso concreto, às vezes essa solução não existe. Agora, o advogado tem sempre que tentar. O advogado tem sempre que peticionar, expondo para o cliente o risco. Olha, como você não se precaveu, como você perdeu o documento, dá para a gente tentar, mas já sabendo o risco da sucumbência. Tá? Deixar isso bem claro, aí ninguém vai ter problema. Tá bom? Ótimo. Não, fico feliz. Eu não entendi muito bem, fico muito feliz. Te agradeço muito, tá? De estar participando. Eu que te agradeço. Estar participando com você. Matheus, opa, Matheus, tudo bem e você? É a segunda vez que eu sou bonificado aí, com a Pois é. oportunidade de participar aí da live aí. Eu tô lembrando, esses dias atrás você participou, fez uma pergunta muito interessante que eu gostei demais, e não é por acaso que você está por aqui, não. Eu tenho certeza que você tem muito para colaborar, tá, Matheus? Seja muito bem-vindo. Para quem não viu a primeira vez que você participou, fala aí para a galera da onde que você é, onde que você atua, que área que você mais atua. Conta um pouquinho para todo mundo aí de você. Bom dia a todos, pessoal. Parabéns aí por estarem aí num sábado aí assistindo uma live de tamanha qualidade. Parabéns novamente ao professor José por se dispor. Não precisava em nenhum momento fazer esse tipo de live, de trabalho, já é juiz, tá tranquilo, mas se dispõe aí a colaborar com todo mundo. Muito obrigado aí novamente. Então, meu nome é Matheus, eu sou de Goiânia, Goiás, sou advogado. Como eu disse na live anterior, eu era assessor de juiz de direito, resolvi advogado, estou feliz, é um desafio diário. O maior desafio, repito aqui, é conseguir prospectar clientes, né? E daí a importância do marketing jurídico. Eu queria comentar com você, ô José, que dica que você daria, por exemplo, para tentar imprimir uma maior celeridade no processo. Por exemplo, um detalhe simples, bobo, mas eu acho que contribuiria, né? O procedimento comum, né? O juiz ele intima para apresentar a impugnação, a contestação e, via de regra, depois para as partes especificarem as provas, né? Eu já me deparei várias vezes, eu já tentei, inclusive, junto com a impugnação, a contestação, né? Já na condição de autor, advogado do autor, já especificar as provas. E no caso de perícia, já apresentar, inclusive, os quesitos, para o juiz já apreciar tudo numa só decisão. Aí eu me deparo, geralmente, com um ato ordinatório da escrivania, intimando as partes para especificarem as provas. Alguma questão interna, eu acho, de sistematização dos trabalhos, né, do gabinete, que eu acho que é uma certidão em bloco, algo do tipo. Você teria alguma dica, algum tipo de macete para tentar imprimir maior celeridade aí? Porque não dá para despachar o juiz, pessoalmente. Não. Legal, obrigado pela sua pergunta, ela é muito inteligente, ela é num nível avançado já, então mostra que você tem uma boa prática, como você já disse aí, você já trabalhou em gabinete. Agora, nós temos dois problemas, tá? Dois problemas eu vejo nessa situação. O primeiro deles, você se adiantar, especificar as provas, apresentar os quesitos do perito, a outra parte pode não ter feito a mesma coisa, então o juiz vai ter que intimar. Tá? Não dá para você mata a sua parte, você especificou as suas provas, apresentou os seus quesitos. Mas se a outra parte não fez isso, o juiz vai ter que dar a oportunidade para fazer, então você não consegue adiantar o processo. Tá? O que você consegue... e o segundo problema? O segundo problema é não ler mesmo. Infelizmente tem juiz que pode ser que ele não leia efetivamente, que você já se adiantou, que a outra parte já se adiantou, e ele é acostumado a tocar o bonde, ele simplesmente dá esse despacho. Tá? A gente falou na live da semana passada do despacho ao, depois eu vou falar de novo sobre o despacho ao, né? Quando o juiz fica ao autor, depois ao réu, tem gente que chama de despacho cachorro, né? Que fica ao. Infelizmente isso acontece, não dá pra gente negar essa realidade. E quando o ato é ordinatório, o que é um ato ordinatório? Quando o próprio cartório, né, publica aquela intimação, não houve nenhum despacho do juiz, você junta a sua impugnação e o cartório automaticamente já publica. A intimação das partes para especificarem provas. Isso pode ser um ato ordinatório. Às vezes acontece porque o servidor do cartório sequer tem a capacidade de entender o que está acontecendo dentro do processo. Ele não lê a impugnação com a qualidade de entender, olha, eu não preciso desse ato ordinatório porque as partes já especificaram. Entra no automático, o cartório, na ânsia de poder fazer o processo andar logo, faz atos automáticos. Alguns tribunais até padronizam isso. Fala, você não precisa nem ler. Voltou com impugnação, já solta esse ato ordinatório. Alguns tribunais agora estão criando cartórios únicos, tá? Aqui no estado onde eu atuo, existe um famoso cartorião. É um cartório só para atender dezenas de varas.
Então eu não tenho nem contato mais com o servidor do cartório. Eles padronizam lá e tudo acontece, né? Aqui é a famosa CPE. Aqui em Goiânia tem isso nas varas de família, chama UPJ, Unidade de Processamento Judicial, relativo às varas de família. Eles trabalham lá com blocos de atividade. Então chegou, o cara já faz no automático. Ele não para ler a petição, ele não para entender se o próximo ato é o ato A ou o ato B. Ele tem que dar vazão. Então são esses dois problemas. O primeiro não tem como superar, o segundo teria, né, se a pessoa efetivamente tivesse capacidade intelectual para poder ler, entender e dar o melhor despacho ordinatório do processo. Uma solução, que é uma solução para isso, ela não é muito comum, porque o negócio jurídico processual é recente, né? Embora ele já acontecesse de forma velada, de forma expressa o novo CPC que trouxe lá o artigo 190 falando do negócio jurídico processual. Você pode entrar em contato com o advogado da outra parte e vocês, em conjunto, apresentarem uma petição fazendo um negócio jurídico processual. Olha, de comum acordo, já estabelecemos que os pontos controvertidos são esses e que as provas a serem produzidas são essas. Pronto, petição assinada pelos dois, o juiz não tem o que fazer a não ser marcar a audiência e marcar a perícia. Isso não é comum, mas tem que ser cada vez mais comum. Existe o princípio da cooperação, está previsto lá no artigo 6º do CPC. Isso é cooperar. É você, como advogado, entender que cooperar com outro advogado para o processo andar mais rápido faz bem para todo mundo. Ah, não, mas para o meu cliente interessa que o processo atrase. Meu amigo, então você vai ter a justiça que você está tendo hoje. Se você não quer cooperar, infelizmente a gente vai continuar com atraso, vai continuar com cada um pensando só no seu. Por que que eu tenho falado muito que a gente precisa mudar a cara da justiça? Porque ninguém aguenta mais a justiça que a gente tem. A justiça morosa, a justiça... E olha, eu vou te falar, a solução não é tão simples. Se fosse simples, ela já existia. Mas a solução está dentro da cabeça de cada um de nós. A partir do momento que eu, juiz, entender que cada processo hospeda uma vida, eu paro de dar despacho ao. Ó, tem uma vida lá, eu preciso dar um despacho que resolva. Eu não posso dar um despacho só para empurrar o processo para frente. Se eu vejo o processo como um número, simplesmente como um número e não como uma vida, eu vou dar esse tipo de despacho. Se você, advogado, enxerga o processo e o advogado da parte contrária como seu adversário de forma absoluta, que você não pode nem conversar com o cara e entender como terminar esse processo antes, você vai continuar tendo a justiça morosa. Então, a solução está dentro da cabeça de cada um, passa pelo negócio processual, negócio jurídico processual, mas eu acho que precisa de anos e anos de evolução para a gente chegar nisso, tá? Mas toda semente precisa ser plantada. Se ela não for plantada, ela não vira árvore. Então eu tenho tentado plantar essa semente. Vamos mudar, vamos mudar. Te agradeço muito porque você, hoje, mais uma vez, me ajudou a regar um pouco essa semente, a jogar água em cima, né? Quem está aqui assistindo talvez não conhecia essa semente, agora vai conhecer, pode me ajudar a levar ela adiante, tá bom? Não sei se eu fui aí no que você queria. É isso. Excelentes considerações aí, com tamanho discernimento aí, parabéns. Só uma segunda pergunta, eu queria saber sua opinião, Claro. como professor, como juiz, sobre audiência de instrução mediante, de forma telepresencial, né? É uma realidade essa questão da pandemia e, infelizmente, pode haver uma certa conduta errada, né, de alguém querer instruir erroneamente alguma testemunha, né? Porque na presença do juiz a gente sabe que é diferente a situação, né? Qual que é a sua impressão sobre audiência de instrução de forma telepresencial? Legal, obrigado pela sua pergunta. Antes de começar essa live, às 8 horas, aliás, às 9 horas da manhã, eu iniciei uma aula ao vivo com os alunos do meu treinamento Expert em Audiência. E o assunto foi audiência por videoconferência. Então, quem está aqui e estava lá, já vai saber a resposta que eu vou dar. Bom, funciona assim, a audiência de instrução, onde nós vamos ouvir parte ou nós vamos ouvir testemunha, tem um problema muito grave, principalmente na oitiva de testemunha. Aliás, tem um problema prático, tá? Que é onde essas pessoas serão ouvidas? Cada uma na sua casa? Cada um com seu equipamento? Esse é um problema prático, tá? Porque às vezes a parte não tem equipamento, a parte não sabe entrar numa audiência por videoconferência. A testemunha, às vezes, é uma pessoa simples, que sequer conexão à internet tem, então isso é um problema prático. E nós temos, do outro lado, um problema jurídico, tá? No que diz respeito às testemunhas, o Código de Processo Civil fala que cabe ao juiz, compete ao juiz resguardar a incomunicabilidade entre as testemunhas. Então, o juiz tem que preservar para que uma testemunha não fale com a outra e uma não assista o depoimento da outra. Se eu vou fazer uma audiência por videoconferência e a testemunha vai participar da casa dela, primeiro,
Eu não sei se não tem do lado dela uma outra testemunha que vai ser ouvida depois. Então eu já não consigo resguardar a incomunicabilidade, que está prevista lá no Código de Processo Civil. E segundo, eu não sei quem está por trás da câmera. Às vezes, atrás da câmera, aqui ó, vocês estão vendo aquele quadro e aquela flor ali atrás, aquela folhagem ali atrás, mas você não sabe o que tem atrás da minha câmera, tá? Então, na audiência por videoconferência, eu não sei quem está atrás da câmera da testemunha. Pode estar lá, por exemplo, o advogado fazendo assim para ela responder sim e fazendo assim para ela responder não. Pode estar alguém com um cartazinho com um texto para ela ler. A gente não sabe o que pode acontecer. As demais testemunhas podem estar ali do lado, a parte pode estar ali do lado, olhando com cara feia para ver o que a testemunha vai falar, né? De forma que ela se sinta amedrontada, de forma que ela se sinta ameaçada. Então, esse é um problema jurídico. Como que resolve? Se é que dá para solucionar esse problema jurídico? Eu não vejo, aliás, eu vejo duas saídas, tá? Eu vou dar aqui a primeira. A primeira é: cada fórum vai ter que ter um ambiente, uma salinha, onde as testemunhas vão ser ouvidas lá. O advogado pode participar do escritório dele por videoconferência, o juiz pode estar na casa dele por videoconferência, mas a testemunha vai ter que ser ouvida sob a presença de um servidor do juízo. Esse servidor do juízo vai resguardar para que a sala só esteja a testemunha, que as outras testemunhas que não foram ouvidas não ouçam o depoimento dela. Não dá para fazer a videoconferência totalmente por vídeo, cada um em algum lugar ainda. Tá? No meu singelo ponto de vista, tem gente que acha que não. Tem gente, inclusive, que fala, pode sim, porque a testemunha, mesmo estando no fórum, ela fala com todo mundo, ela faz o que quiser. Eu não chego a esse ponto, porque pelo menos eu sempre cuido. Quem não foi ouvido não está dentro da sala de audiência, então não está assistindo o depoimento das outras, e quem não foi ouvido não fala com quem acabou de ser ouvido. Então, geralmente até sala, né? Antes da audiência, tem uma antessala aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, é assim, agora... Sim, tem uma antessala, então você separa uma da outra. Na videoconferência, se a gente permitir que a testemunha seja ouvida onde ela quiser, inclusive no escritório do advogado, pode, a gente não vai estar sabendo, a gente não vai estar vendo o que tem por trás da câmera. Então a primeira solução é: cada fórum tem que manter uma sala para receber as testemunhas. O advogado pode estar no escritório dele, o juiz onde ele estiver. Tá, professor, mas isso não soluciona o problema. Os fóruns estão fechados. Tá? Não há ainda uma perspectiva. Se fala que vão abrir agora em julho, mas até que isso aconteça, né? Deus queira que não, mas se por acaso tem uma reviravolta na pandemia, precisa estender o período de fechamento do fórum. Bom, uma solução para não ofender a incomunicabilidade das testemunhas é não simplesmente não realizar a instrução e esperar que tudo volte ao normal, né? Uma segunda solução é a gente admitir que esse princípio da incomunicabilidade nós vamos ter que passar por cima dele, mas isso aí tem que ser feito através de legislação. Não dá para cada juiz dizer, olha, advogado, que se dane o princípio da incomunicabilidade. O juiz não é legislador, ele interpreta a lei. E nesse ponto, a lei é clara, fala que compete ao juiz garantir que uma testemunha não ouça o depoimento da outra. Uma solução alternativa, que inclusive eu dei essa semana, tá? Eu dei, acho que eu despachei pelo menos uns 100 processos, dando uma sugestão para que os advogados façam um negócio processual. Mais uma vez a gente cai no negócio processual. Eu disse o seguinte no meu despacho: olha, eu não posso obrigar o advogado a receber a testemunha no escritório dele. Afinal de contas, eu vou estar expondo ele a um risco, né? Um risco de contágio. Mas se o advogado não se incomodar com isso, tem alguns advogados que não se incomodam, usam proteção, colocam uma sala separada, a audiência pode acontecer com a testemunha indo ao escritório do advogado. Porém, ambas as partes têm que concordar num negócio processual que, se assim for acontecer, ninguém vai poder alegar no futuro ofensa ao princípio da incomunicabilidade. Ninguém vai poder... Essa é uma solução para que o processo não fique parado. Foi o que eu encontrei. Ah, professor, mas como que eu vou garantir que a testemunha vai lá para o escritório do outro advogado e ele não vai coagir, não vai instruir? Não, ninguém vai garantir. É um risco que você vai correr para o seu processo não ficar parado. Tá? É um negócio processual. E o que eu coloquei no despacho? Caso uma das partes não concorde, a audiência não vai acontecer. E tudo bem. Quando a situação normalizar, a gente faz a audiência presencial. Tá? Essa foi a ideia que eu tive, simplesmente para os processos não ficarem paralisados. Eu tinha processo desde março aguardando audiência, né? Março foi quando começou efetivamente a pandemia, eu tinha processo parado, então eu não queria deixar esse processo parado, eu apresentei uma solução e agora eu vou ver, ao longo dos próximos dias, a aceitação disso. O que eu disse? As duas partes concordando, a audiência acontece. Uma não concordando,
normal, não vai acontecer e vida que segue, tá? Vamos ver como é que é, mas é uma alternativa. Eu espero ter respondido. Galera, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente esteja cada vez mais junto, engrossando esse coro de plantar e de regar a semente de uma nova justiça. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Um abraço.